Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. No vídeo de hoje vamos falar então aí sobre Delphi mais S3, parte 3. Isso mesmo. Então, para quem ainda não acompanhou, assistam a parte 1, que eu ensino ali como fazer ali a criação do bucket, né? E como que a gente faz o envio ali. Na parte 2, a gente faz o download. Então, assim, para quem ainda não acompanhou, acompanhe que eu expliquei todo esse dinamismo aí para a gente estar trabalhando com Delphi e o S3. No vídeo de hoje, então, vamos estar explicando aqui como que a gente faz, então, o upload do arquivo. Deixa eu digitar aqui, então, o upload, tá? Então, como que a gente faz para poder fazer, então, esse envio para a AWS de um determinado arquivo. Vamos também verificar aqui a parte também de excluir o nosso arquivo. Então, vamos supor que a gente tem um arquivo lá no nosso bucket, a gente quer excluir também este arquivo. E como que a gente faz para poder criar a nossa bucket? Ou seja, você quer criar uma nova pasta lá para poder estar subindo ali os seus arquivos, tá? Tudo isso, obviamente, a gente vai estar utilizando então o nosso SDK, que eu ensinei na primeira aula como que a gente faz a instalação. E, consequentemente, aqui o SDK, na aula anterior eu expliquei como que a gente cria, então, essas nossas políticas de identidade, né, de acesso. E ele vai acessar, então, essa política e vai fazer todas as operações que a gente precisa, né? Criar o bucket, fazer o upload e excluir o arquivo, né? E o download a gente já fez isso na aula anterior, né, no vídeo anterior. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso Delphi. Então, deixa eu carregar aqui o nosso Delphi. Beleza, então, o que eu fiz de alteração para esse nosso projeto, eu criei esse botão de criar bucket, adicionei esses dois aqui, um de upload e um de excluir, que eu vou explicar para vocês como que ficou o código aqui. E também adicionei um componente que não visual, que é o Open Dialog, que ele vai servir para a gente poder fazer o upload, né, para a gente poder escolher o arquivo para fazer o upload. Então, para o vídeo também não ficar muito grande, vamos direto ao ponto. Então, aqui no criar bucket, como que a gente faz para poder criar então o nosso bucket lá no nosso S3? Até aqui está escrito errado, ó, deixa eu corrigir aqui. Então, é o nome da bucket. Então, informa o nome da bucket. Beleza. Então, basicamente, eu só coloco aqui um input box, né, para o usuário informar aqui qual que é o nome da bucket. Deixa eu até colocar aqui default vazio aqui. E eu chamo aqui o nosso objeto S3, mando ele criar uma bucket, passando o nome da bucket, dando aqui também, escolhendo, né, qual que é o nosso controle de segurança, né, o nosso famoso ACL ali da AWS, né, o Access Control List, e aqui também qual que é a região que a gente vai estar criando o nosso bucket. A região então aqui é América do Sul, né, que é o nosso ESA East 1, e consequentemente ele vai fazer a criação. Depois aqui eu só forço ali o botão clique para carregar novamente a bucket e faço e joga a mensagem na tela. Então vamos ver como que funciona na prática. Então vou executar aqui o nosso programa e vou carregar primeiramente nossas buckets. Vocês podem ver que a gente só tem duas buckets, o Armando Neto Imagem e o bucket o Backup Live Vet. Se abrirmos aqui a minha conta do S3, então deixa eu abrir aqui do lado. Vocês podem ver que no meu S3 aqui eu tenho apenas então as duas buckets. Ó. Vou até dar um refresh, vocês viram que só tem as duas. Voltamos aqui para o nosso projeto e o que faremos aqui agora? Então vamos vir aqui e vamos criar então a nossa bucket. Então, inicialmente ele vai perguntar qual que é então o nome da bucket. Eu vou colocar aqui Armando Neto Imagens 2, maravilha. Em seguida ele vai criar então a nossa bucket, demora um pouquinho, beleza, já cai e vai carregar aqui a nossa bucket. Ok, então vocês podem ver que já carregou aqui, quando eu cliquei não trouxe nenhum arquivo, é isso mesmo, ou seja, primeira vez que a gente criou a bucket, não vai ter arquivo disponível. Se voltarmos então aqui para nosso S3 e mandar dar um refresh, a gente criou aqui então a nossa bucket com sucesso. Se clicarmos aqui dentro, não tem nenhum objeto. Tá, então agora como que eu faço para fazer o upload de um objeto? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui por código e vamos colocar um break para a gente entender o que esse código faz. Vamos lá. Então, aqui com o projeto aberto, vou clicar em upload. Clicando em upload, eu tenho aquele nosso Open Dialog
onde ele vai executar e vai perguntar qual que é o arquivo que a gente quer submeter. Neste caso eu tenho essa imagem de uma espécie de um camaleão, né? Então eu vou selecionar ela aqui. Primeiramente eu só guardo numa variável aqui o nome da imagem, para ficar como o nome lá do arquivo do bucket. E aqui eu estou fazendo aqui a leitura binária então da nossa imagem em si, né? Então eu guardo esse binário, tá? E aqui basicamente eu converto esse binário em bytes aqui, que é o conteúdo que vai lá para o nosso bucket S3. Beleza, lá ele conseguiu converter então o nosso binário aqui da nossa imagem em bytes e consequentemente agora a gente consegue trabalhar com o nosso bucket. Aqui no bucket ele pede também o metadado ali que a gente tem que mandar junto com o nosso arquivo. Esse metadado a gente coloca quais são algumas configurações, tá? Neste caso aqui, como é um exemplo bem simples, eu apenas estou falando que o nosso conteúdo que a gente está mandando, o content type dele, ele é um tipo JPEG, que é a nossa imagem em si. Se fosse no caso ali PDF, assim por diante, aí vocês trocariam aqui. Então neste caso eu estou montando então o nosso meta, beleza? E em seguida aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o upload do nosso objeto. Então fazendo o upload do nosso objeto aqui, basicamente eu mando aqui o nome da nossa bucket, o nome do arquivo que vai ficar lá no nosso bucket, o conteúdo em byte e aqui por último aqui a nossa metadata. Maravilha, vai fazer o upload e upload realizado com sucesso. Maravilha. Se eu clicar aqui no primeiro e voltar, vocês podem ver que ele já carregou. Se irmos lá para o nosso S3 e dar um refresh, a nossa imagem está aqui bem bonitinha. E vamos ver se realmente a imagem, se realmente ela subiu corretamente. Vocês podem ver que o tipo aqui ele já pegou pelo metadata, que é o JPEG, né? Se clicarmos aqui, ó, ele vai listar todas as propriedades da imagem, né? Assim como o seu tamanho, né? Aqui o seu nome, a chave, né? Que é o nome que a gente deu ali para o nosso arquivo, tá? Aqui embaixo, ó, ele mostra aqui os metadados, ó. Então a gente mandou aqui o content type, a gente mandou aqui o JPEG e assim por diante. E se a gente ir lá em cima mandar fazer o download ou abrir, né, esse arquivo, ó, ele pede fazer um download. Ali eu já tinha realizado o download com o arquivo, né? Então deixa eu abrir aqui a página dos downloads aqui da minha máquina. Vocês podem ver que é o arquivo que a gente submeteu lá, né? Uma espécie de um camaleão aqui. Maravilha! Então, vocês viram que foi feito o upload com sucesso. E agora como que a gente faz para poder excluir este arquivo? Então é bem simples aí para a gente fazer a exclusão também. Então aqui eu vou estar aqui marcando para depurar este código, tá? E vamos lá no nosso arquivo, aqui no nosso projeto. Aqui no nosso projeto a gente tem que pegar e fazer o seguinte, a gente tem que clicar aqui na imagem e clicar aqui no arquivo. Clicando aqui no arquivo a gente tem esse botão excluir. Então com esse botão excluir ele vai cair aqui no código e basicamente aqui eu estou criando a resposta da AWS, né, que é a nossa classe que captura a resposta ali do verbo que a gente mandou ali para a AWS. Aqui eu armazeno o nome do nosso arquivo que a gente quer excluir. No caso ali é o main before, que é o camaleão. Beleza, e aqui eu chamo então o nosso objeto S3 delete object, passando aqui qual que é a bucket que está selecionada, mais o nome do arquivo, e aqui é o que a gente vai capturar ali a resposta. Beleza, aqui resposta ele dá 204, né, que é o quando não tem conteúdo, né, a resposta, né, no content, né, aqui está até not, tem que trocar. Mas beleza, ele excluiu o arquivo com sucesso. Se voltarmos aqui no primeiro e no segundo, para dar um refresh, vocês podem ver que não temos mais o arquivo aqui. Se voltarmos lá para o nosso S3, então, para garantir, clicamos aqui no refresh, o arquivo sumiu. E é isso, pessoal. Então, com essa parte 3, a gente encerra então essa série de Delphi mais S3. Espero que vocês gostem e sirva como exemplo para você estar montando o projeto de vocês. Esse exemplo vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar lá no meu GitHub. E espero vocês aí para a nossa próxima trilha aí, abordando diversos temas, aí, inclusive mais integrações aí com a AWS. Então, até o próximo vídeo.